Boa noite a toda a equipe do SBT. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade que nos é dada de falar com o povo de Cuiabá e de Mato Grosso. Clóvis, as eleições municipais se aproximam e nós já estamos vendo uma grande movimentação por parte de todos os partidos e não é diferente no PMDB. O partido se prepara para a disputa às prefeituras do estado? Essas eleições municipais vão ser muito interessantes, né? Os campos políticos estão se delimitando dentro do estado, dentro de Cuiabá. Cuiabá, por exemplo, é um caso clássico, né? Nós temos hoje 8 candidatos de oposição. Nós temos o Julié, a Séries, o pastor Vitório Gale, o procurador Mauro, uma candidatura do PMDB, quer dizer, e outros mais, né? Nós temos 8 candidatos e se o Mauro for candidato, eu acredito que não seja, porque ele tem problemas sérios para resolver nesse período, né? A eleição vai para o segundo turno, né? E nesse segundo turno vai todo mundo se unir contra a máquina do estado e contra a máquina do município. E nós vamos ganhar a eleição. Bem, o senhor já fala aí, obviamente, como que abandonando a possibilidade, então, de apoiamento do PMDB ao PSB de Mauro Mendes. Tudo por conta das complicações que o senhor diz aí, que o atual prefeito começa a enfrentar. Quem seria, então, o nome do PMDB para a disputa? Hoje nós temos 3 nomes básicos, né, que se dispõe a disputar a eleição em Cuiabá. O Toco Palma, que foi secretário de Cultura. Nós temos o Marcondes, conhecido como Muvuca, que foi candidato a governador do estado. E nós temos a figura do advogado Fayad, que concorreu a vice do Lúdio nas eleições municipais. Hoje nós temos esses 3 nomes, mas pode aparecer uma surpresa, né, que está sendo articulado em bastidores de uma candidatura, de uma outra candidatura, né, dentro do PMDB, né? Nós vamos disputar essa eleição. Agora, essa questão de descartar apoio a Mauro Mendes, são coisas circunstanciais, né? Em política, a gente não age com o fígado, age com a razão, com alguns aspectos que têm que ser resolvidos. Por exemplo, nós não podemos coligar com o Mauro Mendes em razão da questão da CAB, né? Esse monstro que está em Cuiabá dilapidando o patrimônio sanitário de nosso município, né? Uma monstruosidade. Nós não podemos concordar que o preço da tarifa de ônibus vá a R$ 13,80, a mais cara do Brasil. Nós não podemos concordar que o prefeito não fale absolutamente nada sobre o VLT. O prefeito da capital tem que se posicionar. É contra ou é a favor? O que é isso? Né? Uma coisa extremamente estratégica para o município, que poderia transformar o município, sair da currutela e transformar numa capital de grande porte com o VLT. Que seja contra, que seja a favor. Tem que ter posição política, né? E outras coisas mais, né? Então, essas coisas são circunstanciais. Quando o prefeito da Lapada, meu grande companheiro, o Roberto França, ele era prefeito, nós fomos oposição a ele, e oposição ferrenha. Botamos o povo na rua, fizemos passeata, manifestação, em relação da questão do meio passe estudantil. Ele resolveu, aceitou e instituiu o meio passe estudantil. A partir disso, nós passamos a apoiá-lo, porque essa era uma questão de fundo. Agora, ô Clóvis, você falando dessa maneira, eu começo a me lembrar de semanas atrás, o posicionamento do PMDB era um pouco diferente, até porque nós estávamos vivendo o clima, a expectativa da filiação do senador Brairo Maggi, do PR, ao PMDB. Há quem diga até que ele já tinha assinado a ficha de filiação. E por último, agora desistiu. Parece-me que não vai mais para o PMDB. Mas enquanto Maggi ia para o PMDB, falava-se nesta parceria. E ele, por muitas vezes, diz: quero o Mauro junto conosco nesse projeto de eleição municipal.
Maggi não vai mais para o PMDB. Mudou-se o discurso da sigla? Não mudou. Antes do senador Blairo tomar essa posição de adiar a sua filiação ao PMDB, por exemplo, eu dei uma entrevista na rádio CBN com esse mesmo posicionamento. Né? Acho que foi na sexta-feira passada ou nessa segunda, não me lembro. Eu dei uma entrevista falando exatamente isso que eu estou falando aqui. E estava certo e confirmada a filiação do senador Blairo. O senador Blairo vinha falando que ele vinha dentro do PMDB disputar esse apoio, né? E nós também achamos que ele, como uma figura pública, um senador da República, teria uma voz de peso dentro do PMDB, né? Lógico que ia influenciar em alguma decisão em relação ao Mauro, mas todas as nossas coligações são feitas em bases ideológicas, em bases programáticas. A CAB é uma delas. Certo. Tem que ser resolvido esse problema da CAB. Como é que o PMDB recebeu esse recuo do senador Blairo Maggi, essa desistência da não vinda mais para o PMDB? Olha, nós esperávamos que ele filiasse, né? Agora, se ele não filiar, o PMDB vai tocar seu barco. Nós somos o partido mais antigo legal do Brasil. O partido mais antigo que existe no Brasil é o PCdoB. Quem perde né? nessa história, presidente? Eu creio que o próprio senador pode avaliar. Nós não perdemos, né? Porque não se perde aquilo que não se tem. Né? Nós não tínhamos ele filiado, nós não perdemos nada. Era apenas uma expectativa. Ele chegou de assinar a ficha de filiação? Ele assinou uma ficha de filiação lá em Brasília, junto com Michel Temer. E logo após, devido à promulgação da lei da mini-reforma eleitoral, ocorreu uma divergência de interpretação em relação aos mandatos majoritários. E ele solicitou que a ficha ficasse suspensa até a resolução desse problema. Né? A PEC, que vai ser promulgada hoje ou amanhã, ela permite essa troca e abre uma janela de 30 dias para quem tem mandato eletivo. Né? Então, a gente ia aproveitar essa PEC para essas filiações, da Janaína e de quem mais quisesse. Falando em filiação, estava previsto a vinda amanhã, dia 19, do vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB, líder maior do partido no país. E, surpreendentemente, houve um cancelamento desta agenda aqui em Cuiabá. Eu lhe pergunto, isso se deu por conta da não filiação de Blairo Maggi? Isso se deu por conta da lista dos nomes que sobraram para a filiação, que, de certa forma, não criaram nenhuma inspiração no vice-presidente Michel Temer? Por que dessa desistência? Eu gostaria de agradecer até por essa pergunta, porque a mídia amestrada, a mídia que está tentando colocar à população que o Michel não estaria vindo aqui em razão da filiação da deputada Janaína, da não filiação do senador Blairo Maggi. Isso não tem absolutamente nada a ver, até porque essa caravana, ela está percorrendo todo o Brasil, todos os estados do Brasil, né? Ocorreu um problema de agenda, quem faz a agenda do presidente Michel Temer, colocou 3 estados em um só dia. Colocou Porto Velho, Rio Branco e Cuiabá, né? Ele decidiu adiar a vinda dele para Cuiabá e fazer Rio Branco e Porto Velho, que são estados próximos, até porque ele iria inaugurar, em nome da presidente Dilma, aí agindo como vice-presidente da República, um hospital, né? Então, ele pediu um adiamento e nós vamos ter a presença dele antes da convenção nacional que está programada para março. Ele vai vir aqui, sim, né? Porque esse ato que ele está fazendo é um ato interno, partidário, para discutir a sucessão da presidente Dilma. É um ato de unidade do partido. E ele vem aqui independente de quem queira filiar ou não.
nós íamos aproveitar o ato para fazer as filiações. É uma coisa diferente. Certo. O ato seria aproveitado. Como ele não veio agora, a próxima vez que ele vier, agora em março, ele vai fazer as filiações necessárias. Falando a respeito da prisão do ex-governador do estado de Mato Grosso, Silval Barbosa, do vosso partido, do PMDB, até que ponto isso pode influenciar negativamente nas ações políticas estratégicas agora para as eleições de 2016 do partido em todo o estado? Em política existe uma questão clássica. Existe uma diferença muito grande entre governo de estado e partidos políticos. Se nós formos analisar o governo Silval Barbosa, nós vamos ver que as principais secretarias do governo do estado não eram do PMDB. Nós ficamos com as secretarias periféricas, Secretaria de Turismo, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a ciência, a mais importante era a Secretaria de Administração, ou a Secretaria de Cidade, que infelizmente o companheiro Nico veio a falecer, né? Mas eram secretarias periféricas. As mais importantes ficaram com quem? Com o PR e outros partidos, né? Quanto à prisão... O senhor está atribuindo o fracasso da administração Silval Barbosa e a sua prisão ao partido parceiro de primeira hora, ao PR? Não, o que eu estou falando é que existe uma diferença entre governo, que tem que fazer as alianças necessárias, como o governador Pedro Taque fez aí, as alianças com o PSDB, né? Que o PSDB acabou com o país, matou o país, né? Vendeu quase tudo que o país tinha. Só não vendeu a Petrobras porque o Itamar Franco não deixou. Mas vendeu tudo o que tinha de estatal no país. Eu quero diferenciar apenas, né? A ação política do partido é uma coisa, a ação de governo é outra. Um fato interessante, né? Eu percorri, junto com alguns companheiros da Fundação Ulisses Guimarães, cerca de 70 municípios no final do ano passado. E uma coisa incrível que nem eu imaginava. O PMDB, ao invés de diminuir, cresceu. Nós vamos ter prefeito, candidatos a prefeito, em quase 90% desses municípios que nós visitamos. Visitamos daqui da Baixada Cuiabana até Comodoro, né? Então, o PMDB cresceu, porque existe uma diferença entre a ação política do partido e do governo. E o PMDB é um partido histórico que tem estrutura. Quando a gente grita, dá um berro, a companheirada aparece do meio do mato, de projeto de assentamento, do canavial, do seringal, aparece de todo canto. Por isso que o Bezerra é eleito toda vez que ele se candidata. Porque nós temos aqueles companheiros, os velhos manda-brasa de guerra, que estão aí a toda prova. Estão dispostos a fazer qualquer coisa. E ele vem para a eleição agora. E o PMDB é muito bom na oposição. Bom, o senhor falou algo interessante. O senhor citou aí o nome do líder maior do partido no estado, o deputado federal Carlos Bezerra. Eu me lembro que semana passada o secretário-chefe da Casa Civil, Dr. Paulo Tax, fez um pronunciamento emblemático. Ele disse, olha, nos últimos 4 dias do final do governo Silval Barbosa, o governador e o deputado federal Carlos Bezerra passaram 4 dias enfiados dentro da Cefaz, inclusive almoçando lá dentro, e nós não sabemos o porquê que esses dois ficaram juntos durante tanto tempo vasculhando a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, já dando um tom, obviamente, de um discurso que pode ser usado duramente nessas eleições agora de 2016. Como é que o PMDB recebeu essa fala do secretário-chefe da Casa Civil? Eu me filiei ao PMDB com 14 anos de idade, em plena ditadura militar, quando o país estava nos anos de chumbo. Com 16 anos, eu me filiei oficialmente e conheço a história do PMDB. Nós resistimos à ditadura militar. Nós resistimos a uma das piores ditaduras que teve no mundo, que foi a ditadura de 64. E os períodos passam, as eras passam. O governo Pedro Taque vai passar também. Se ele se reeleger, ele vai ter 8 anos. E vem outro e assumir.
O problema é que está ocorrendo perseguição política dentro do Estado de uma forma execrável. Essa fala, então, se você pegar ela é completamente vazia. Ela fala do acampamento dentro da Secretaria de Fazenda. Ué, o que é isso? Por que ele não fala que houve falcatrua, roubo, etc.? Porque se houvesse, ele já estava preso, né? Tanto é que o partido, a pessoa do deputado Carlos Bezerra está entrando com ação judicial, interpelando para que ele prove o que ele quer dizer com essa fala dele. Isso é um absurdo que um secretário de Estado, chefe da Casa Civil, venha a público dizer, né, uma coisa dessa natureza, que está acampado. O que é isso? O que significa o acampamento? Presidente, o que é que nós podemos esperar do PMDB nessas eleições de 2016? Essas eleições de 2016 vão ser as eleições onde nós vamos dar o tom e virar o quadro. Os partidos de oposição, né, nós recebemos com um bom grado o veto do PSDB a coligar com o PMDB, até porque nós não queremos aliança com o PSDB. O PSDB é o partido que nós somos contra. É um partido que historicamente está fora do nosso arco de alianças. E nós vamos disputar essa eleição com muita garra e vamos ganhar as principais prefeituras de Mato Grosso, inclusive Cuiabá, com um candidato das oposições ou com o nosso candidato do PMDB. E essa coisa tende a mudar. O polo de poder vai mudar no Estado com as eleições de 2016. Até porque nos será dado o espaço da justiça eleitoral na televisão e no rádio. E nós vamos falar para o povo que Pedro Taques não enfiou nenhum prego até agora no Estado de Mato Grosso. O que ele fez até agora é apenas aquilo que o governo passado deixou. E o que ele parou de fazer está causando um grande prejuízo para o Estado, que é o VLT e as outras obras que estavam programadas. Nós vamos dizer ao povo de Mato Grosso esclarecer essa questão das obras e do VLT. Nem um prego foi colocado dentro de Mato Grosso pelo governador do Estado. Conversamos nesta noite com o presidente do Diretório Municipal do PMDB, Clóvis Cardoso, que também é secretário da Executiva Estadual do partido. Clóvis, obrigado pela sua participação. Grande abraço a você, viu? Nós que agradecemos, porque está difícil furar a mídia. Não sei porquê, mas nós somos barrados, né, de expor nossas ideias e expor aquilo que nós pensamos na mídia. E vocês, abrindo esse canal de comunicação com o povo, fazem um grande favor, um grande serviço ao Estado Democrático de Direito e à democracia em Mato Grosso.